Pega a sua Bíblia, por favor, vai comigo em 1 Coríntios, capítulo 9, e versículo de número 19. Todos os domingos nós temos aprendido aqui a respeito da conversão. Então, cada domingo é um aprendizado novo. E sabe o que a gente vai aprender hoje? Uma pessoa convertida. Nós estamos falando agora sobre as evidências. Como que eu sei se eu estou convertido a Jesus? Aí nós aprendemos, a primeira evidência qual que era? Quem lembra? A primeira evidência que uma pessoa se converteu a Jesus. Qual que é a primeira evidência? Não, a primeira evidência. Nós já estamos na terceira hoje. Qual que foi a primeira? A pessoa, ela nasce de Deus. Foi muito forte o que nós aprendemos aqui, por isso que você não pode esquecer. Imagina que você está numa escola. Vocês sabiam que a função do culto é uma função de escola? O motivo de nós nos reunirmos aqui é para que venhamos aprender os ensinamentos de Deus. Mas se você vai para a aula lá fora, na escola pública ou particular, na escola secular, e ali é ministrada a matéria, matemática, português, ciências, e você não presta atenção na aula, e aí você esquece o que foi falado, chega o dia da prova, o que acontece? Você é reprovado. Assim também é na igreja. Tem muita gente que vem ao culto, mas é ensinado aqui a palavra de Deus e ela não guarda, e lá no final ela vai ser reprovada. Por que ela vai ser reprovada? Porque ela não vai aplicar o que foi ensinado. Nós nos reunimos aqui para aprender o que Deus diz. E devemos sair daqui e aplicar. Então a primeira evidência que uma pessoa se converteu de verdade ao Senhor Jesus é o fato dela nascer de Deus. Nós aprendemos muito sobre isso, então não vou voltar aqui no conteúdo não. Isso aqui já foi falado. Por isso que é importante você vir todo o domingo, porque é uma sequência. Hoje é a terceira evidência. Qual é a segunda evidência que nós testificamos em alguém que realmente se converteu ao Senhor Jesus? Falamos domingo passado. A forma que ela apresenta o Senhor Jesus. Se ela apresenta Jesus como o Cristo, o que significa o Cristo? O Salvador, o Messias, o Redentor. Então isso é uma evidência que aquela pessoa se converteu a Jesus. Mas quando ela apresenta o Senhor Jesus pelas características, quais são as características de Jesus? Ele cura, ele prospera, o que mais? Ele liberta. Quando eu apresento Jesus pelas características, mostra que eu ainda não me converti a Ele. Porque quando eu apresento alguém pela essência, significa que eu conheço aquele alguém. Quando eu apresento alguém pelas características, significa que eu não conheço aquela pessoa. Eu sei alguma coisa sobre ela, mas eu não conheço ela. Se alguém for me apresentar para você e disser assim, o bispo Paulo, ele até que prega mais ou menos lá na igreja, ele é um pregador mais ou menos. Então esta pessoa está apresentando uma característica minha. É diferente da pessoa falar, olha, o bispo Paulo é assim, é aquilo outro. Falar da minha pessoa, da minha essência. Quando a pessoa fala da minha essência, quando alguém fala da minha pessoa, você logo identifica que ele me conhece. Ele tem intimidade comigo. Agora, quando alguém apresenta para você apenas características minhas, você vai identificar que aquela pessoa até sabe alguma coisa a meu respeito, mas ela não me conhece, ela não tem intimidade nenhuma comigo.
Então a forma que eu apresento o Senhor Jesus mostra, olha, por isso que é uma evidência, mostra se eu tenho intimidade com Ele ou não, se eu conheço Ele ou não. Então quando eu apresento Ele como o Cristo, como o Messias, como o Redentor, ou seja, a essência dEle, mostra que realmente eu conheço Ele. Eu tenho intimidade com Ele. Agora, quando eu falo assim, Ele cura, Ele vai te curar, Ele pode prosperar a sua vida, eu estou apenas falando de características que Ele possui. Essa é a segunda evidência que alguém se converteu de verdade ou não ao Senhor Jesus. Agora, sabe qual é a terceira evidência que mostra se eu me converti a Jesus de verdade ou não? Que mostra se você se converteu de verdade a Jesus ou não? Essa aqui é onde assusta muita gente. Se eu me converti de verdade, eu ganho almas para o reino dos céus, para Jesus. Porque é bíblico. A palavra de Deus ensina que quem é salvo, quem encontrou o caminho da salvação, ele quer de todo jeito tirar pessoas que estão no caminho da morte e trazer para o caminho da vida junto com ele. Porque ele entende que aquela pessoa ali está caminhando para a condenação e ela diz, não, eu encontrei o caminho da vida eterna, então eu tenho que alcançar fulano, beltrano, ciclano, também para o caminho da vida eterna. Eu não quero que aquele alguém morra eternamente, seja condenado. Eu não quero. Então, isso é mais uma evidência que comprova se eu me converti ou não. Agora, se eu não ganho almas, se eu não sou alguém que está sempre tirando pessoas do caminho da morte e trazendo para o caminho da vida, para o caminho da salvação, isso mostra que nem eu estou no caminho da vida, no caminho da salvação. Nem eu estou no caminho da luz. Por que mostra que eu não estou? Porque se eu não consigo enxergar que outros estão no caminho da morte e não luto para tirá-los de lá, significa que nem eu estou vendo que caminho estou seguindo. Então, uma pessoa convertida de verdade ao Senhor Jesus, ela tem esta evidência, ela é uma ganhadora de almas. E a Bíblia vai mostrar isso para nós. Estamos juntos aqui, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Olha o que Paulo ensina. Vocês se lembram que Paulo era um grande perseguidor da igreja de Jesus? Quem lembra da história? O que ele fazia com os cristãos? O que ele fazia? Perseguia, prendia e até mesmo fazia o quê? Matava. Paulo era de uma religião chamada judaísmo, ele era um fariseu, e ele odiava os cristãos. E ele perseguia, prendia, matava. Mas um dia Paulo teve um encontro com quem? Com Jesus. E o dia que Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, o que ele fez? Ele se converteu. E a partir do momento que ele se converteu, o que significa conversão? Mudança. A partir do momento que ele se converteu, ele mudou. Então agora ele vai lutar para ganhar almas para quem? Para Jesus, porque ele vai enxergar, eu estava nesse caminho de condenação. Eu encontrei o caminho da luz, da salvação. Então, peraí, eu não posso deixar que os outros continuem seguindo o caminho da condenação. Não, eu vou trazer eles para o caminho da luz. Eu vou me esforçar. Quer dizer que todo mundo vai aceitar sair do caminho da condenação e vir para o caminho da salvação? É isso? Não.
Mas não é o fato do outro não aceitar que vai me impedir de ser um ganhador de almas. Não. Esse não quis, aquele não quis, eu estou lutando para trazer ele para o caminho da salvação, o outro não quis, mas esse aqui quis. Glória a Deus. Então esse veio para o caminho da salvação. Então peraí, deixa eu continuar. Esse não quer, aquele outro não quer, esse outro também eu estou evangelizando, estou mostrando para ele que o caminho que ele está seguindo é um caminho de condenação eterna. Ele não quer, mas esse outro quer. Glória a Deus. A pessoa se torna um ganhador de almas. E sabe o que é interessante? Preste atenção, porque você vai dizer se é verdade ou se é mentira o que eu estou dizendo. Você mesmo vai dizer. Quem aqui já tem mais de 10 anos que você frequenta, congrega em uma igreja cristã? Não importa a denominação nem nada. Quem já tem mais de 10 anos que você congrega ou frequenta uma igreja cristã? Levanta a mão, por gentileza. Glória a Deus, porque é vocês que vão conseguir me responder. Há 10 anos atrás ou mais, as pessoas iam para a igreja sempre sozinhas, ou elas sempre levavam alguém diferente, alguém novo, alguém para assistir o culto também, para participar? Como que era há 10, 15 anos atrás para lá? Sempre sozinhas ou sempre levava alguém? Sempre levava alguém. Não era mais fácil. É porque aquelas pessoas, a grande maioria delas que estavam na igreja, verdadeiramente tinham se convertido ao Senhor Jesus. Então elas apresentavam essa evidência de serem ganhadoras de almas. Então elas entendiam, eu encontrei o caminho da salvação e eu não posso ficar com isso para mim sozinho. Não, eu amo fulano, beltrano, ciclano, meu amigo, meu colega de trabalho, meu familiar. Não, eu quero que ele também enxergue que o caminho da salvação é Cristo Jesus. Esse caminho que ele está seguindo é um caminho de condenação, de morte. Agora, se a gente traz para hoje, normalmente as pessoas vão para a igreja sozinhos, ou elas sempre estão levando alguém novo, alguém diferente para a igreja? Hoje, sozinhos ou sempre estão levando alguém? Sozinhos. Então observe como que o tempo vai passando e as pessoas da igreja estão deixando de ser pessoas convertidas ao Senhor Jesus. Estão se tornando meros religiosos. Não faz diferença nenhuma entre a maioria das pessoas que estão nas igrejas hoje e pessoas que estão em outras religiões. Não faz diferença nenhuma. Apenas muda o tipo de religião. Porque a partir do momento que não está seguindo o padrão bíblico, o ensinamento bíblico, se torna apenas um costume religioso. O apóstolo Paulo não está aparecendo as evidências. Se não tem evidências, aí eu já começo a questionar a mim mesmo. Será que eu realmente estou convertido a Jesus? Porque eu digo para mim que estou, mas não tem evidências. Se não tem evidências, não tem conversão. Se não tem conversão, não tem salvação. Então é por isso que tem muita gente que está dentro da igreja, e lá no dia do juízo, sabe aonde está? Que muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome. Está lá em Lucas, agora eu só não lembro exatamente, não sei se é Lucas 10, alguma coisa, vê para mim. Dirão assim, Senhor, Senhor, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres.
no dia do juízo final, no dia do juízo, e o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Uai, mas espera aí, a pessoa para fazer milagres, curar enfermos, expulsar demônios e por aí vai, nós logo entendemos que essas pessoas estavam aonde? Aqui na terra elas estavam aonde? Na igreja, porque é na igreja que nós vemos essas coisas acontecendo. Mas no dia do juízo o Senhor vai dizer: eu nunca vos conheci. E por que o Senhor não conhece? Porque nunca houve conversão. Só que a pessoa ficou um tempão na igreja e nunca parou para observar: peraí, cadê as evidências de um convertido? Tem na minha vida? Opa, não tem não. Opa, então, tem que acordar, está errado. Eu estou na igreja, larguei umas coisas do mundo, eu bebia, não bebo mais, eu usava droga, não uso mais, mas eu nunca me converti de verdade. Cadê as evidências? Aí a pessoa acorda, aí a pessoa desperta, porque se não tem evidências eu sou uma fraude. Como é que se descobre uma nota falsa? Nota de dinheiro falsa? Como é que se descobre? O que se procura nela? O selo, a marca d'água, as evidências. Para se comprovar que algo é verdadeiro, precisa se encontrar as evidências. Para mim saber se eu estou convertido a Jesus Cristo de verdade ou não, tem que existir em mim as evidências. Se não tem evidências, eu estou enganando a mim mesmo. Não encontrou não? Não encontrou? Vou encontrar aqui agora. Aqui ó, Mateus 7:22. Mateus 7:22. Olha o que está escrito. No dia do juízo, muitos me dirão. Isso aqui é o Senhor Jesus falando. Então no dia do juízo, não tem conversa mais. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei. O que o Senhor está dizendo que vai responder para esse grupo de pessoas que fazia milagres, profetizava, expulsava demônios, curava enfermos? O que o Senhor vai dizer para esse grupo? Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Ou seja, afastem-se de mim, vocês que nunca se converteram de verdade, vocês que nunca mudaram de verdade, vocês foram para a igreja, mas continuaram sendo os mesmos, nunca apresentaram evidências de uma conversão verdadeira, sincera. Então as evidências são fundamentais para você saber qual é a direção que você está seguindo, qual é o caminho que você está seguindo. Então o apóstolo Paulo, antes da conversão, ele era uma coisa, depois da conversão, ele passa a ser outra pessoa, totalmente diferente. Morreu o velho homem e nasceu agora uma pessoa que servia a quem? A Deus. E ele apresenta as evidências, ele mostra que ele nasceu de Deus, ele apresentava o Senhor Jesus como o Cristo, o Messias, o Salvador, e ele se torna um ganhador de almas. Aonde Paulo ia, Paulo ganhava almas para Jesus. Esta evidência tem que estar em você, tem que estar em mim. Paulo não temia falar de Jesus para ganhar almas.
ele não tinha vergonha, ele não tinha medo, porque ele enxergou: eu estava no caminho da condenação, agora eu estou no caminho da salvação. Então todo mundo que está no caminho da condenação, eu vou lutar para mostrar para essa pessoa que aquele caminho é um caminho de morte eterna, de sofrimento eterno, e eu vou lutar para trazer eles para o caminho da vida eterna, porque aqui nesta terra é só um estágio, é um período. Para uns vai durar meses, para outros vai durar anos, para outros vai durar décadas, mas dificilmente alguém vai chegar em centenas. Vai terminar, e quando termina aqui, começa a eternidade, e é essa eternidade que nós devemos estar preocupados. Onde vai ser a sua eternidade? Com Deus, na luz, no reino dos céus, ou no lugar onde haverá choro e ranger de dentes? Para sempre, sofrimento para sempre. Então, voltando lá em Coríntios, nós estávamos lá em Coríntios capítulo 9, versículo 19, olha o que Paulo vai dizer para nós, olha o exemplo que Paulo vai nos deixar depois da conversão dele. Olha o que ele diz: embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos, para levar muitos a Cristo. Olha que forte isso. Embora eu seja um homem livre, ou seja, eu possa fazer o que eu quiser, mas eu me dedico, eu me empenho a levar o evangelho para os outros, a explicar sobre a salvação para os outros, a lutar pela libertação dos outros, para levar muitos a quem? A Cristo. Versículo 20. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus, para levá-los a quem? A Cristo. Olha ele ensinando para nós a maneira que ele utilizava para mostrar o caminho da salvação para as pessoas. Ele se adaptava ao ambiente. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo desta lei, embora não esteja sujeito à lei. Agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei, para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. E o 22 ele diz: quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Paulo está dizendo para nós que quando uma pessoa se converte a Cristo Jesus, então ela passa a ter essa maturidade. Espera aí, como que eu vou apresentar Jesus para alguém que está perdido nos vícios? Então ela passa a traçar estratégias para apresentar o Senhor Jesus para aquele que está perdido nos vícios. Agora, espera aí, como que eu vou apresentar Jesus para alguém que está perdido na prostituição? Opa, eu vou usar essa estratégia aqui para apresentar Jesus para essa pessoa. A preocupação de Paulo era: eu preciso criar mecanismos para apresentar Jesus para todos.
todos que estão perdidos no caminho da condenação, fazendo todo o possível para salvar o quê? Alguns. Lembra que eu falei? Esse não vai querer, aquele não vai querer, o outro não vai querer, mas este quer. Olha que maravilha, alcancei um. Mas o convertido está sempre lutando para alcançar alguém para o caminho da salvação, para não ver pessoas sendo condenadas. Não importa, ela vai tentar o máximo. O problema é que nós estamos vendo ou não estamos vendo esta evidência em nós. Será que a gente tem tentado? Nós já estamos terminando o terceiro mês do ano. Terceiro mês, acaba hoje. A pergunta é: quantos eu consegui trazer para o caminho da salvação até agora? Já terminamos o terceiro mês. 90 dias. Não consegui ninguém. Opa, então eu tenho que olhar para mim, para ver se eu estou no caminho da salvação. Para ver se eu já me converti a Cristo Jesus de verdade, ou se eu estou apenas sendo um religioso. Eu preciso olhar para mim, pessoal. O que está acontecendo comigo? Espera aí, será que eu estou me enganando? Será que se eu partir hoje, eu estou salvo? Se não tem evidências de um convertido, é bem provável que eu não estou salvo. Continua comigo. Vai comigo, por favor, agora lá em Marcos, capítulo 5, versículo 15. Olha só, o próprio Senhor Jesus nos ensinando que uma pessoa convertida de verdade, ela deve se empenhar para ganhar almas para o reino dos céus, tirar pessoas do caminho da morte. Lembram daquele homem endemoniado, gadareno, que Jesus expulsou os demônios dele? Lembra daquela história da legião de demônios? Lembra de espíritos imundos? Então olha o que diz, olha o que aconteceu depois que Jesus expulsou aquela legião do rapaz. Marcos 5,15. Chegaram até onde Jesus estava, as pessoas da cidade, todo mundo conhecia aquele homem perturbado, todo mundo. Lembra da história do homem? Que ele vivia acorrentado, ele quebrava as correntes, morava no cemitério. Depois vocês leem tudo em casa. Vocês começam lá no versículo 1 em casa, tá bom? Então as pessoas daquela cidade viviam assustadas com aquele rapaz, porque sabiam que ele estava totalmente endemoniado, no caminho das trevas. E Jesus liberta aquele homem, e as pessoas da cidade vêm para ver o que estava acontecendo. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava o que, pessoal? Sentado ali. Lembra que ele não se sentava? Lembra que ele era agitado o tempo todo? Vestido. Lembra que ele andava como? Nu. E em perfeito juízo. E todos tiveram o quê? Medo. Se assustaram com aquilo, porque o homem que eles conheciam era totalmente louco, endemoniado, perturbado. Então, na hora que eles viram que o homem estava em perfeito juízo, se assustaram. O que aconteceu aqui? Versículo 16. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fizesse o quê? Fosse embora da região. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse o quê? Embora. Por que a multidão se juntou para mandar Jesus embora? Porque a multidão, vendo uma coisa tão maravilhosa, deviam querer que Jesus ficasse.
Só que aquela terra era uma terra onde muitas pessoas estavam possuídas por espíritos imundos. Então, se Jesus continua ali, o que acontece? A cidade toda ia começar a ser liberta e ia haver grande transformação. Então, o inimigo usa as pessoas, enche a cabeça das pessoas e as pessoas expulsam ele. Expulsam, vai embora, não queremos você aqui. O Senhor Jesus nunca criou confusão em lugar nenhum, nunca. Outro detalhe de uma pessoa convertida, ela é da paz, ela nunca é de confusão. Convertido de verdade ao Senhor Jesus, ele leva um tapa no rosto e ele vira o outro lado. O que significa isso? Que eu tenho que sair apanhando por aí? Não. Isso significa que a pessoa não é de confusão, de briga. Nada na vida dela, ela deixa conduzir para o lado da confusão. Se algo vai dar confusão, ela prefere perder do que entrar numa confusão. Porque quando ela é convertida a Jesus, ela leva o brilho de Jesus. Um detalhe importante de um verdadeiro convertido. Então, quando expulsaram Jesus, Jesus vai se levantar para ir o quê? Embora. Versículo 18. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios fez o quê, pessoal? Implorou para ir com quem? Com ele, como quem diz: Senhor, não me deixa aqui não. Esse lugar aqui é ruim. Esse lugar aqui tem muita gente perturbada. Esse lugar aqui eu sofri demais. Eu quero ficar perto do Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Mas olha o ensinamento de Jesus para aquele homem e para você, para mim. Olha o ensinamento, versículo 19. Jesus, porém, não permitiu e disse. O que Jesus disse para ele? Volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Em outras palavras, eles estão me expulsando, mas aqui pode acontecer salvação de muitas pessoas. E sabe de quem que é esta missão, ô gadareno? Essa missão é sua. Seja um ganhador de almas aqui nessa cidade, na sua casa, na sua família. Apresente a mim, o Cristo, para todos. Seja um evangelista, seja um ganhador de almas. E o versículo 20 diz o quê? Então o homem fez o quê? Partiu, ou seja, ele ficou com raiva de Jesus porque Jesus mandou ele ficar? Não. Ele partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Então veja que ele não se limitou a ficar só na casa dele com a família, não. Daquele outro lado do Mar da Galileia tinham 10 cidades, e aquele homem foi nas 10. E ele trabalhava para ganhar almas para quem? Para o Senhor Jesus. Porque uma pessoa que se converte de verdade a Jesus, ele se torna um ganhador de almas. Ele não sossega. Aquilo que ele recebeu para ele quer que os outros também recebam. A paz que ele passou a ter, a salvação que ele passou a ter, ele quer que os outros também tenham. Quando eu não tenho essa evidência de ganhador de almas, é porque provavelmente nem a minha alma está salva ainda. Eu não me converti ainda. Jesus ensinou para nós isso aqui. Porque Jesus podia ter dito o que para ele? Tá bom, meu filho, entra no barco aí, vamos embora. Deixa esse povo morrer. Eles querem a morte, que eles morram. Não.
Jesus ensinou: fica. Fica e vai falar de mim para eles. Seja minha testemunha aqui. Seja um ganhador de almas aqui. Seja um evangelista aqui. A pergunta é: Jesus mandou ele fazer isso na casa dele e com a família. Ele fez foi nas 10 cidades que estavam vizinhas. Você tem feito pelo menos na sua casa e na sua família? É isso que nós temos que nos responder. É isso que precisamos mudar a partir de agora, sair daqui com esta visão. Sermos ganhadores de almas, termos no nosso coração: peraí, eu encontrei a luz, eu encontrei a salvação, mas eu não quero isso só para mim, eu quero isso para os meus filhos, eu quero isso para os meus irmãos, eu quero isso para os meus parentes, eu quero isso para os meus colegas de trabalho, eu quero isso para os meus vizinhos. Eu vou levar a palavra de Jesus para todo mundo. É todo mundo que vai aceitar? Não, mas se 1 em 10 aceitar, glória a Deus, salvei um. Mostrei o caminho da salvação para um, glória a Jesus, e eu vou lutar com todas as minhas forças para isso, e toda semana está trazendo gente para a igreja. Ele veio e não gostou, não ficou, amém, eu fiz a minha parte, eu lutei pela salvação dele. Se ele prefere a escuridão, fazer o quê? Vou continuar lutando por outros, vou continuar trazendo outros, vou continuar tentando mostrar para outros que a vida nessa terra é apenas um estágio, vai acabar, e quando ela acabar vai começar a eternidade, e essa eternidade ela nunca mais termina, ou vai ser lá em cima ou vai ser lá embaixo. Eu tenho que mostrar isso para as pessoas. Para finalizar, vai comigo por favor lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 69. Vou mostrar para você que uma pessoa antes da conversão, ela tem medo de apresentar Jesus para os outros. Mas depois da conversão, ela luta com todas as forças para mostrar Jesus para os outros. Eu vou mostrar para você aqui na Bíblia. Porque aí você começa a tirar as conclusões, porque talvez você não fala de Jesus para os outros, da salvação, porque você sente medo de ser rejeitado, você sente medo de ser perseguido. Isso mostra que você ainda não se converteu a Jesus, de fato e de verdade. Tem medo de ser confrontado. E Pedro tinha esse medo. Lembra do Pedro que andava com Jesus, o discípulo, o apóstolo? Quanto tempo que ele andou com Jesus até a crucificação de Jesus? Quanto tempo mais ou menos? 3 anos e meio. E você acredita que depois de 3 anos e meio Pedro ainda não estava convertido? E eu vejo isso aqui, em Mateus 26, 69. Quando Jesus foi preso, estava na casa lá de Caifás, naquela noite, naquela madrugada, Pedro se aproximou, ficou ali uma distância onde as pessoas estavam reunidas, e diz assim: enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada foi até ele e disse, o que a criada disse para ele? Você é um dos que estavam com quem? Com Jesus, o Galileu. Se Pedro fosse uma pessoa convertida naquele momento, que encontrou o caminho da luz, da salvação, o que Pedro responderia? Sou eu mesmo, senhora, estava mesmo, e eu digo para a senhora, Jesus me salvou e pode salvar a senhora também. Ele transformou a minha vida, ele me mostrou que eu estava num caminho de morte, num caminho de condenação, e ele me deu a oportunidade da vida eterna, e se você quiser, ele pode te dar também, é só você aceitá-lo como seu Senhor. Mas olha a resposta que Pedro deu, versículo 70. Mas Pedro o negou diante de todos. O que Pedro respondeu para aquela mulher? Não sei do que você está falando, disse. Ou seja, Pedro teve medo. Pedro teve receio de apresentar Jesus para aquela mulher. Pedro ficou com vergonha, Pedro ficou com medo, porque Pedro ainda não estava
convertido. O próprio Senhor Jesus tinha dito isso para ele pouco antes. Ô Pedro, quando você se converter, ajuda seus irmãos. O próprio Jesus tinha falado para ele que ele não estava convertido. O Pedro tinha melhorado algumas coisas, mas ele ainda não mudou, ele continuava sendo parte daquela pessoa de antes. Por isso que conversão é mudança. O meu eu anterior tem que morrer e tem que nascer uma nova pessoa, uma pessoa que tem prazer de andar com quem? Com Deus, de obedecer os ensinamentos de Deus. Pedro não estava convertido. Eu vou te mostrar daqui a pouco Pedro convertido, a diferença. Então Pedro negou, falou, não sei do que você está dizendo. Continua comigo, versículo 71. Mais tarde, junto ao portão, outra criada o viu e disse aos que estavam ali. O que disseram? O que ela disse? Este homem estava com quem? Com Jesus de Nazaré. Peraí, primeiro foi uma mulher, não foi? Pedro poderia ter falado de Jesus para ela, poderia ou não poderia? Agora observe que não é só outra mulher. Observem que agora tinham várias pessoas. Uma oportunidade maravilhosa de Pedro falar de quem? De Jesus, falar da salvação, falar do caminho da salvação, mostrar para as pessoas que elas estavam num caminho de morte. E o que Pedro vai fazer? Versículo de número 72. Novamente Pedro fez o quê? O negou, dessa vez com juramento, nem mesmo conheço esse homem, disse ele. E sabe o que é pior de tudo? É que é verdade o que ele falou. Ele não conhecia mesmo. Porque se ele conhecesse, ele não teria negado. Se ele conhecesse, ele não teria tido vergonha. Se Pedro tivesse se convertido de verdade, Pedro agora ia aproveitar a oportunidade para dizer, realmente eu estava com ele, sabe por quê? Porque ele é o Cristo, ele é o Salvador, ele me encontrou. Tem muita gente que acha, que diz assim, eu encontrei Jesus. Não, você nunca encontrou Jesus. Jesus que encontrou você e te deu a oportunidade da salvação. Ele permitiu que a palavra dele chegasse até você. E você ouviu, guardou. Então Pedro teria dito, ele me encontrou, e eu o aceitei como meu Senhor. Ele é o caminho da salvação. Sem ele não existe vida eterna. E você também deveria aceitar Jesus na sua vida. Por quê? Porque tudo nesta terra aqui passa, mas o porvir é eterno. Pedro teria evangelizado, Pedro teria trabalhado para ganhar almas, mas pelo contrário, ele falou, nem conheço. E versículo 73, pouco depois, alguns dos outros ali presentes, vieram a Pedro e disseram, você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Então veja o povo insistindo, você estava com ele. E Pedro batendo o pé, eu não o conheço. O povo disse para ele, você estava com ele porque seu sotaque é semelhante. Em Jerusalém ninguém falava com aquele sotaque. Então se algum galileu estava por ali, é porque com certeza estava acompanhando quem? O Senhor Jesus. Aí Pedro vai responder assim no 74, Pedro jurou que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então olha o que é uma pessoa na igreja e que não se converteu a Jesus de verdade. Ela age exatamente assim. Toda a oportunidade que ela tem de ganhar almas para Jesus, ela se cala, ela nega, ela se esconde. Porque
uma pessoa convertida de verdade, ela é uma ganhadora de almas para o reino dos céus. Aonde ela chega, ela já observa só ali a primeira oportunidade para ela entrar com a palavra da salvação, para falar de Jesus. Aonde ela chega. Esse era o Pedro que não estava convertido. Agora eu vou mostrar para você o Pedro convertido. Quer ver a diferença? Para você sair daqui hoje com a visão do que Deus quer que esteja em você, vai comigo em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17. Atos, capítulo 5, versículo 17. Isso aqui Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ido embora, e agora o Pedro tinha se convertido de verdade, e o Pedro estava agora servindo a quem? A Deus de verdade. E olha o que diz aqui: tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para onde? Para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, ou seja, de salvação, disse ele. Quem falou com Pedro e os apóstolos? O anjo que libertou falou: agora vai lá no templo. Imagina, hein? O Pedro de antes não falava para uma criada, uma serva da casa de Caifás, sobre Jesus. E agora o anjo mandou ele aonde? No templo. Por que no templo? Porque lá se reuniam multidões, milhares de pessoas. Então o anjo falou: vai lá e anuncia essa palavra de vida. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos, e sem demora começaram a o quê, pessoal? A ensinar, sem demora. O convertido de verdade é assim, aonde ele tem uma oportunidade, ele só espera ali um momento e começa a tentar ganhar almas para Jesus. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos aonde? Na prisão. Mas eles já não estavam na prisão, porque o anjo tinha feito o quê? Soltado. Só que ao invés deles, cair no mato, fugir, eles foram pregar para a multidão, fazer exatamente aquilo que levou eles para a prisão. Mas o convertido a Jesus Cristo, ele não tem medo de falar de Jesus, ele não tem vergonha de falar de Jesus. Sabe por quê? Porque ele aprendeu que tudo nesta vida aqui passa, mas o porvir será eterno. Ficar um tempo na prisão porque falou de Jesus, às vezes vai ser um dia, um mês, uma semana, um ano, 2 anos, 5 anos, ou eu morro lá, ou termina a minha cadeia e eu saio de novo, mas vai terminar. Mas o que vem é para sempre. Então, depois que Pedro se converteu, Pedro já não estava mais preocupado com esta terra. Ele queria levar outras pessoas para o reino dos céus. Esta é uma evidência de uma pessoa que se converteu de verdade. Ela quer levar outras almas, outras pessoas para o reino dos céus. Então, quando os sacerdotes chegaram, os líderes, mandou buscar eles na prisão, eles já não estavam lá mais. Vou adiantar um pouquinho com você lê tudo em casa. Vai comigo no versículo 27. Só vou pular uns aqui que é história, vamos pular a história. Então, não encontraram eles na cadeia, encontraram eles aonde? No templo, pegaram eles e levaram eles até o sumo sacerdote, o pessoal lá, os líderes, olha lá. Em seguida levaram os apóstolos
e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote fez o quê? Os confrontou. A autoridade maior ali confrontou eles. E olha o que disseram para eles: nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Porque Pedro e os apóstolos pregavam que foram os religiosos que mataram Jesus. E pregavam sobre Jesus, sobre o reino dos céus, a salvação. Pedro e os apóstolos responderam. Olha a diferença do convertido. Lá, Pedro falou que nem conhecia. E agora, na pressão ali, o que ele vai dizer? Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram o quê? Matá-los. Então veja que o Pedro de antes, o não convertido, ficou o quê? Caladinho e negando que conhecia quem? O Senhor Jesus. E agora, diante de uma situação perigosa, o Pedro convertido está falando para todo mundo que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cristo, e sim, sem Jesus não existe vida eterna, sem medo da prisão e da morte, porque o verdadeiro convertido carrega essa evidência: ele é um ganhador de almas, porque assim como ele encontrou o caminho da salvação, da luz, ele quer que outras pessoas que ainda estão no caminho da morte e da escuridão venham para o caminho da salvação. Leve com você no seu coração essa reflexão de hoje. Esta evidência de um ganhador de almas está se manifestando em você. Se ainda não estava, então tome uma posição de se converter a Jesus de verdade. Creia que depois desta vida vem a eternidade. E essa eternidade só Cristo Jesus pode te dar. Esta eternidade só Cristo Jesus pode dar para as outras pessoas. Vamos viver como verdadeiros convertidos a partir de agora, e não apenas como meros religiosos.